as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, beleza. Sebal. Abençoado. Pode se assentar, galera. Boa. Obrigado, maninho. Então, em cima dessa palavra, uma visão de todo mundo aqui. Essa palavra vem falar para nós jovens, né? Jovens, vocês têm o poder de vencer o maligno. Por quê? Porque o jovem, ele tem uma força que vem de Deus, uma força que vence a preguiça, uma força que é capaz de superar muitos obstáculos, enquanto muitas outras pessoas não têm essa vontade de ir, de buscar. Os jovens têm essa garra, têm essa determinação. Então, jovens, não se deixam levar pelas coisas do mundo, se deixam levar por essa obra que Deus tem para fazer na vida de cada um. Amém? Amém. Então, a santa que eu vou falar hoje, acho que muitos poucos conhecem aqui. Muitos poucos. É porque quer dizer que é muita pessoa que não conhece. Mudou a ideia. Entendeu? Tá calado. Não. Ele falar que muitos. Ô, gente, antes dele começar aqui, ó. É muito mais A grande. Bíblia Católica do Jovem, nessa palavra que ele leu aqui, Perigos do Mundo. Beleza, Olha que coisa mais bonita que tá escrita aqui, olha. Que Deus falou pra nós, ó. Quem ama, olha, é uma palavra bonita, ó. Quem ama de coração. Quem ama seu irmão permanece na luz. Ô, glória. Olha, Maravilhoso, hein? hein? Eu sou você ama seu irmão. Amém. Você tá Por isso que tá todo mundo iluminado aqui hoje. não dá brecha, não. Então, galera, a santa de hoje, né, igual eu falei, eu acho que pouca gente conhece ela, a vida e história dela. Todos os santos que foram falados, eu acho que já eram bem conhecidos. E essa santa, eu tenho dois santos de devoção, que é São Francisco de Assis e Santa Rosa de Lima, que é que eu vou falar. São duas histórias, assim, bastante interessantes, porque eu acredito que São Francisco de Assis muita gente já conhecia. Então eu achei importante falar de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, eu tenho umas colinhas aqui, mas eu vou tentando falar. Santa Rosa de Lima, o nome dela não é Rosa. O nome dela é Isabel, o primeiro nome que ela recebeu. E por que ela recebeu o nome de Rosa? Devido à sua beleza. Era uma jovem, uma criança muito bonita, que se destacava entre as outras. Então pensa numa pessoa bonita, era Santa Rosa de Lima. Era uma pessoa muito bonita, desprovida de muita beleza. E desde pequena, ela tinha uma inclinação para oração, para meditação, à vida com Deus. Então, eu vou pegando algumas colinhas aqui do estudo dela e acredito que é alguém que vocês possam ir recolhendo, porque é uma história muito, muito rica e é um exemplo muito grande de santidade para todos nós. Beleza. Deixa eu só me sintonizar aqui, galera. Então, igual eu falei, né, seu nome de batismo era Isabel Mariana de Jesus Paredes, Flores e Oliva, descendente de conquistadores espanhóis. Então daí a gente já vê grande poder na família dela. Foi a terceira dos 11 filhos do casal Gaspar de Flores. Ele prestava serviços ao vice-rei naquela época, vice-rei espanhol, né? E filha também de Maria de Oliva, uma importante mulher lá naquela região. Ela nasceu na vila de Quives, na cidade de Lima. Lima, que fica no Peru. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1586. Na casa de seus pais vivia uma índia. Então daí a gente vai ver a história do homem rosa, que ela conseguiu. Na casa de seus pais vivia uma índia que se chamava Mariana. Como criada, ela ajudava Dona Maria de Oliva nos serviços domésticos e era muito prestativa.
Num dia em que toda a família estava reunida, Mariana dirigiu-se a Isabel, que é Rosa, né? Exclamando: "Você é bonita como uma rosa." A família inteira ouviu a afirmação e todos concordaram com a fiel índia. Então, desse momento em diante, ela foi chamada de Rosa, devido à sua beleza. E ela gostou de ser chamada de Rosa. Aí mais à frente, né? Nós lemos aqui: "E um dia a menina mesmo mostrou como gostaria de ser chamada Rosa de Santa Maria." Por que de Santa Maria? Porque ela era muito devota de Nossa Senhora, desde pequenininha, muito devota de Nossa Senhora, tinha muita fé, muita fé na intercessão de Maria. Então mais pra frente, né? Desde pequena, Rosa teve grande tendência para oração e meditação. Procurava ver na beleza das coisas criadas o reflexo da sabedoria, da bondade de Deus. Então ela olhava na natureza, nas pessoas, nas coisas que estavam ao seu redor, que eram as criações de Deus. Ela conseguia ver a beleza, né, de Deus, transparecida nessas coisas criadas, imagem e semelhança dele. E bem cedo, ela deu mostra de ser uma alma predestinada. Tornou-se grande devota de Nossa Senhora. A cada instante recorria à proteção certa da Santa Virgem Mãe de Deus. Então é uma história bastante interessante, é um pouco longa, mas eu acredito que se prestar atenção, todo mundo prestando atenção, vai ver o quanto é belo o conteúdo. Rosa cresceu tendo o piedoso costume de rezar diante de uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus em seus braços. Certo dia, estando absorta nas suas orações, muito concentrada, há muito tempo já nas orações, a jovenzinha ouviu uma voz que vinha da pequena imagem de Jesus. Então, naquele momento de oração, de plena espiritualidade, de muita santidade, ela ouviu uma voz que vinha da imagenzinha do menino Jesus, que falava: "Rosa, dedique a mim todo o seu amor." Então, aquele foi um marco na vida de Rosa. Ela ouviu a voz de Jesus falando com ela: "Rosa, dedique a mim todo o seu amor." E é isso o que Jesus vem falar com nós nesse dia. Michael, dedique a mim todo o seu amor. William, dedique a mim todo o seu amor. Pablo, dedique a mim todo o seu amor. Jovens, dedique a mim todo o seu amor. Aquele foi um marco na vida de Santa Rosa de Lima e também tem de ser um marco na vida de cada um de vocês. E naquele momento ela não duvidou. Aquele apelo vindo de Deus, ouvindo, ela tomou a decisão de dedicar inteiramente ao Nosso Senhor um amor excludente. Só a Ele ela dedicaria seu amor seria somente de Jesus. E assim foi até o fim de seus dias. Aí vem a parte da beleza dela. Sua grande beleza, aliada à boa formação recebida e à fama de ser a moça mais virtuosa e prendada da cidade. Então, era a moça mais bonita daquela cidade de Quito, onde ela morava. Levou jovens, entre os mais ricos e distintos cavaleiros de Lima e arredores, a se interessarem por ela e dela se aproximarem com um desejo legítimo e sincero de constituir uma família. Ela, porém, já havia se comprometido com esposos das virgens. Levava isso muito a sério e encontrava sua felicidade nesse comprometimento. Por isso, ela costumava dizer que o prazer e a felicidade que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparação com o que sinto. Então, o prazer que o mundo pode te oferecer é apenas uma sombra perto do que Deus pode te dar, pode te oferecer. A fim de evitar qualquer volta atrás em sua decisão de dedicar a Jesus todo o seu amor, para que não fosse causa de tentação para rapazes que a viessem, e também para que ela mesma não fosse alvo de tentações que a levassem a esquecer o pedido do Nosso Senhor, Rosa tomou uma decisão radical. Cortou seus longos e belos tratados cabelos e passou a cobrir seu belo rosto com um véu. Então aquele momento também foi muito importante, um momento de decisão. Ou santo ou nada. Ela preferiu não deixar que os outros caíssem na tentação da sua beleza e que ela própria não se deixasse levar pela sua beleza. Então naquele momento ela cortou seus cabelos, tampou seu rosto com um véu, para dedicar totalmente a Jesus. Um momento de entrega, de radicalidade. É muito difícil hoje isso acontecer. Isso para nós é até muito estranho. Quem vai cortar os cabelos? Quem vai tampar o rosto com o véu? Ninguém.
Mas nós devemos levar isso, interpretar de uma forma em que nós, no mundo de hoje, possamos fazer. Não como Santa Rosa de Lima igualzinho, mas de uma forma diferente, mas que leve essa mensagem. Então, como eu falei no início, ela era muito rica, né? A família é descendente de espanhóis, lá dos conquistadores espanhóis e tal. Mesmo assim, né, o pai dela necessitava trabalhar, ele prestava serviço ao vice-rei. Devido ao insucesso ocorrido numa empresa de mineração, em que o pai dela trabalhava, sua situação financeira comprometeu-se a tal modo que a família ficou pobre, chegando à beira da miséria. Então Rosa, ainda pequena, viu seu pai pobre, a família chegando à beira da miséria. Aí Rosa cresceu na pobreza, ainda na adolescência, teve que trabalhar duramente para ajudar a família. Então a família trabalhava no campo, Rosa ajudava também. Mesmo pequena, adolescente, nos seus 12, 13 anos, ela já ajudava no campo. Foi só uma pergunta aí. Com 13 anos de idade, ela havia cortado já o cabelo e cobrido o rosto? Já, de qualidade. Porque ela era muito bonita, interessava. 13 anos de idade, então uma criança saindo da fralda, né? Olha que bonito. Beleza? Então, ela trabalhou como doméstica e, além disso, durante o dia trabalhava no campo como lavradora. E até altas horas da noite costurava, bordava, fazia rendas e brocados para assim poder ajudar no sustento da casa. Muitas vezes nós temos preguiça de trabalhar. Olha o exemplo de Santa Rosa de Lima, trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Quem trabalha não pensa besteira, não tem coisa para pensar, para imaginar, para ficar tá lá deitado e pensando besteira o dia inteiro, não. Está trabalhando, está com a cabeça ocupada, está pensando. O trabalho santifica, o trabalho faz que a gente vá para o céu também, dessa forma. Então Rosa nunca deixava de fazer suas orações por causa dos trabalhos que tinha que exercer. Eu vejo o meu exemplo que eu rezava o rosário antes de começar a trabalhar. Rezava o rosário todos os dias, era uma devoção minha muito forte. Beleza. Quando eu comecei a trabalhar, diminuiu muito o meu tempo. Diminuiu demais. Eu vi muita dificuldade em estar rezando o rosário todos os dias. E hoje eu não rezo, eu falo pra vocês, não dá, pra mim, não dá tempo. Mas o tempo que eu tenho, eu tento buscar Deus. Indo pra faculdade todos os dias, eu rezo o Santo Terço. Pelo menos assim, eu estou em contato com Deus. Mesmo cansado, estou em contato com Deus. Não deixe, mesmo no momento mais cansado do seu dia, deixe um tempinho guardado para Deus. Santifique esse tempinho para Deus do seu dia. Então, Rosa nunca deixava de fazer suas orações por causa dos trabalhos que tinha que exercer. Beleza. É por isso mesmo que dela se afirma ser alegre e ter sabido escutar a harpa de forma graciosa e ainda cantar belas canções com uma voz doce e religiosa. A partir daqui agora, vemos alguns milagres pela intercessão, né, de Santa Rosa de Lima. Já deu um pulo muito grande agora. Ela morreu ou não? Não, ainda não. Não. Então, uma bela história aqui. Tá falando de milagre, né? Milagres. Bater a rosa. Aqueles que com elas conviveram ou escreveram sua biografia afirmam que, ainda em vida, era grande intercessora junto a Deus. Em vida, era grande intercessora junto a Deus, e por sua mediação foram atribuídos acontecimentos e fatos prodigiosos. Entre aqueles que atestam sua poderosa intercessão ainda em vida, encontramos Frei Juan de Lorenzana, que além de ter convivido com Rosa, foi confessor da santa. Ela tinha dons e carismas especiais. A ela são atribuídos, através da intercessão dela, né, que ela pedia muito para Deus, são atribuídos milagres de curas, de conversões, de propiciações de chuvas e de amenizações do clima. Todos eles são unânimes em admitir que suas orações foram que pediram que Lima fosse invadida por piratas holandeses em 1615. Beleza. Muito papel, gente, mas eu tô resumindo pra caramba. Apesar de ter sido agraciada com experiências místicas incomuns e com o dom dos milagres,
Nunca lhe faltou as dificuldades na vida. Em toda a sua vida, a cruz foi sua companheira inseparável. Ela aproveitou-se de sua vida crucificada para, de certo modo, compartilhar com os sofrimentos do divino Salvador. Se a sua vida está difícil, jovem, imagine o tanto que foi pesada a cruz de Jesus. Talvez essa cruz que você está carregando não significa nem um pedacinho da cruz de Jesus. Carregue essa cruz todos os dias. Essa cruz vai te levar para o céu. Eram sofrimentos provindos muitas vezes de incompreensões gratuitas e perseguições descabidas. Então, sem motivo, perseguições assim que nem ela sabia o porquê tinha. Sem falar de sofrimentos físicos, das agudas dores causadas por uma prolongada doença que acompanhou até o final de seus dias. Seus sofrimentos pareciam inexplicáveis e ela tentava mostrar seus sentimentos e não sabia como. Posso explicá-los só com o silêncio. E admitia, eu não acreditava que uma criatura pudesse ser acometida de tão grandes sofrimentos. Finalmente, as atitudes que tomava demonstravam que, por amor a Deus, ela tinha uma aceitação plena de tudo que lhe era oferecido pela providência divina. Aí ela falava, meu Deus, pode aumentar os meus sofrimentos, contanto que aumente meu amor por ti. Dizia ela enquanto rezava. Rosa era particularmente devota de Nossa Senhora e pedia insistentemente à Santa Mãe de Deus pelo crescimento da igreja, sobretudo entre os indígenas americanos, que era a região onde ela vivia. Então os indígenas eram um povo ali que não tinha uma base religiosa, acreditavam em vários deuses. Então Rosa pedia pela catequese desses índios, pelo crescimento da igreja naquela região. Era tão grande seu amor apostólico pelos índios que em certa ocasião afirmou que, se não fosse mulher, seria um missionário entre esses seres, que também foram redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como missionária, ela acreditava poder dedicar-se inteiramente à salvação de todos eles. Poderia fazer por eles ainda mais do que já fazia. Agora vem uma história bastante interessante que aconteceu na vida dela, que ela, ainda jovem, né? Ela não sabia como tá, assim, em qual convento ela entraria, como decidisse, né? Como ter essa decisão de para onde ela iria, para onde ela dedicaria seu amor total a Jesus. Agora vemos nessa pequena parte uma história que é bastante interessante, uma história de devoção dela também. Tendo idade para casar-se, ela preferiu fazer voto particular de castidade. Consigo mesma ela fez voto de castidade. Não diante de um convento, não diante de alguma coisa que levasse ela a uma espiritualidade maior, mas não, ela fez o seu particular. Ela dedicou-se totalmente à castidade. Isso depois de lutar contra o desejo contrário de seus pais. Então vocês imaginam, os pais dela não eram a favor dela estar indo para o convento, não era a favor dela ter voto de castidade, eles queriam que ela casasse. Então foi muito complicado, imagine só, né? Naquela época, os pais muito sistemáticos e tal, e Rosa preferiu ouvir a voz de Deus. Muitas vezes existem empecilhos dentro da nossa própria casa para buscar a Deus. Nós temos de escutar muito a eles, sim, aos nossos pais. Mas quando o objetivo é a santidade, nós devemos escutar sempre a voz de Jesus, como Santa Rosa de Lima. Então ela escolheu então a ordem em que gostaria de entrar. No dia de sua admissão, estando rezando, então no dia que ela pretendia entrar, ela estava já nessa ordem, né, que ela estaria lá nesse convento. Ela, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ela sentia que não conseguia levantar-se de onde estava, nem mesmo com a ajuda de seus irmãos. Então, naquele instante, ela percebeu que aquela ordem não era para ela, aquele convento não era para ela. Ela teve esse discernimento, que diante daquela dificuldade, Deus mostrava para ela: não é aí que eu quero você. Beleza. Então, naquele momento, ela fez uma prece a Nossa Senhora, na qual ela falava, na qual ela se submetia inteiramente à vontade divina. Ela iria para onde fosse da vontade de Deus. Então ela se deixou levar pela vontade de Deus mesmo.
Isto foi suficiente para que a paralisia desaparecesse por completo. Imediatamente ela recuperasse os movimentos, levantando-se e caminhando sem precisar do auxílio dos irmãos. Então, naquele momento, né, ela que estava paralisada, diante daquela proposta, naquela ordem que ela ia entrar, que ela ia se juntar, ela viu-se paralisada, então ela discerniu que ali não seria onde ela deveria estar. Então ela colocou-se nas mãos de Deus, que seria feito conforme a vontade de Deus na vida dela. E naquele momento ela recuperou os movimentos. Daí ela percebeu que não era para ela entrar naquela ordem única. Então, a partir desse dia, Rosa, que se espelhava em Santa Catarina de Sena como modelo de vida a ser seguido, passou a pedir diariamente que, por intercessão da santa, Nosso Senhor indicasse em que ordem religiosa deveria ingressar. Agora, um fato interessante, é o que eu falava. Todos os dias, enquanto rezava, ela percebeu que, assim que iniciava suas orações, aparecia uma pequena borboleta que tinha as cores branca e preta. Sem perturbar o recolhimento e a sua compenetração, o pequeno animal voava de um lado para o outro, enquanto ela estivesse em oração. Nos momentos que ela entrava em oração, sempre vi uma borboleta preta e branca, as cores preta e branca, a visitar. E as cores preta e branca eram as cores da vestimenta de Santa Catarina de Sena, que era a grande santa que ela tinha muita devoção. Então, para Rosa, isso era outro sinal de Deus. E foi suficiente para a jovem entender onde serviria melhor a Deus e aos irmãos. Ela deveria ingressar na ordem terceira da congregação de São Domingos, cujas vestimentas eram nas cores preto e branco. As cores da pequena borboleta que a visitava eram as mesmas do hábito de Santa Catarina de Sena, a santa pela qual ela tinha tanta devoção. Então, em 1606, aos 20 anos, ingressou na ordem terceira dominicana. Você lembra? Agora bacana. Então, ela chegou lá nessa ordem, né? Ela pediu licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento. E foi aceita aquele pedido. Então ela exerceu seus votos em casa. Então em casa ela podia exercer seus votos e ajudar nas atividades da família também. Aí a partir desse momento ela escolheu também seu nome de religiosa, que passou a ser oficialmente Rosa de Santa Maria. A partir desse momento, esse foi o nome religioso que ela recebeu, Rosa de Santa Maria. Foi o nome oficial dele. Tá bom, Jair. Feira pra caramba. Continua aí. Pode continuar, tá abençoado. Eu fico aqui até amanhã. Então, beleza. Então, no quintal de casa, ela fez ela fez um cômodozinho lá, que era o seu mosteiro, né? Como eles deixaram que ela fizesse seus votos na sua própria casa, ela decidiu, né? Beleza. Ia perdendo aqui, tá? Então, no jardim e quintal da casa de seus pais, edificou um eremitério. Construiu para si uma pequena e estreita cela e passou a levar uma vida religiosa de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. Vocês imaginam uma jovem de 20 anos construir uma cela, imagina uma cela de cadeia, onde ela ficava, se mortificava e uma vida religiosa de austeridade, muito sacrifício. Então ela com 20 anos, ela desprovida de tanta beleza, deixou a beleza de lado, deixou tudo de lado e foi se dedicar à vida com Jesus. Ela praticava a penitência e castigava seu corpo. Ela praticava a penitência e castigava seu corpo com jejuns constantes, consumindo o mínimo necessário de alimentos para sua sobrevivência. Quase não bebia água. Isso era o modo de vida dela, ela só vivia em oração e deixava isso de lado para estar mais perto de Deus, para não perder tempo. Pra vocês terem ideia, a cama dela era uma tábua coberta com um saco de estopa. Então uma tábua. Vocês imaginam deitado em cima de uma tábua, vivendo ali, vivendo seus votos e tal. Por uma jovem. Da simplicidade da vida de leiga que levava, foi modelo de vida de penitência, de pureza ilibada, de oração perseverante e do contínuo serviço espiritual e material aos irmãos. Portava cilícios dolorosos e conta-se que utilizava muitas vezes um aro de prata semelhante a uma coroa de espinhos. Então usava um aro de prata na cabeça, igual uma coroa de espinhos, para se mortificar.
pelas almas, né? Beleza. Numa época em que isso não era comum, Rosa comungava diariamente. Naquela época não era comum comungar diariamente, era muito difícil. E Rosa tinha essa beleza de comungar, de presenciar a Eucaristia todos os dias. Ela conseguiu eliminar de sua vida todo orgulho, amor próprio e vaidade, tendo sido cumpridas nelas as palavras de Cristo: quem se humilha será exaltado. Meditava com frequência e, ao olhar para o crucifixo, dizia: Senhor, vossa cruz é muito mais cruel que a minha. Mesmo diante de tanto sofrimento imposto por ela, para se dedicar a uma vida de santidade, ela ainda falava: Senhor, vossa cruz é muito mais cruel que a minha. Então, dentro daquela vida austera, vida dura, pobre, ela era pobre, vivia na beira da miséria, e alegre ainda. A santidade nos traz alegria. Mesmo diante dessas mortificações, desses jejuns, ela trazia alegria. E aqui fala que seu coração voava. Voava no sentido de voar com Deus, de estar presente com Deus. Em seus voos contemplativos, ela admirava a beleza das coisas criadas, a imagem e semelhança do Criador, e a ele prestava louvor, honra e glória. Um pequeno verso de uma canção feita por ela falava o seguinte: meu querido Senhor, quanto é bom ver nas flores e no verde sombrio da copada oliveira toda a vossa beleza. Como é doce saber que abençoar-me quereis e meu coração de alegrias encher. Então ela via no simples, nas coisas que estão à nossa volta. Ela agradecia muito a Deus por poder vivenciar dessas coisas, poder ter dessas coisas também. Rosa de Santa Maria foi extremamente bondosa e caridosa para com todos, e especialmente para com os índios e negros, aos quais prestava os serviços mais humildes em caso de doença. Frequentava visita aos enfermos e os pobres. Vocês imaginam aquela época, ano de 1616, época bem rude, vivia período da escravidão, né? Então os negros eram bastante desvalorizados, os índios então eram outro, nem era gente naquela época, né? Então ela optava por ajudar esses, os menos favorecidos naquela época, inclusive doentes e os mais pobres também. Agora vem a parte da canonização dela e da sua morte. A sua morte, que ela falava de núpcias eternas com Deus. Então ela sempre esperava por essas núpcias. Como um casal tem suas núpcias, ela também queria ter suas núpcias com Jesus. Queria viver até o fim de sua vida para concretizar essa vontade. Então todos os anos, na festa de São Bartolomeu, Rosa passava o dia inteiro em oração. Quando lhe perguntavam por que aquela data deixava tão contemplativo, tão em oração, ela dava uma resposta que seus ouvintes não chegavam a compreender bem. É porque este é o dia das minhas núpcias eternas. Então na festa de São Bartolomeu sempre, ela se concentrava mais nas orações, ela se dedicava mais ao estado contemplativo da vida de Jesus. Por quê? Porque ela falava que seria nesse dia, o dia das suas núpcias eternas. Então, a cada 24 de agosto, o fato se repetia. Então, no dia de São Bartolomeu, dia 24 de agosto. E os que cercavam continuavam sem temer. Isso aconteceu até o ano de 1617. Rosa vinha suportando uma grande enfermidade que insistia em não abandoná-la. No dia de São Bartolomeu desse ano, ela morreu. Então, concretizou essa profecia dela. Ela morreu no dia de São Bartolomeu e muitos ainda não entendiam, né? E ela morreu com 31 anos. Então, com 20 anos, né, como foi falado, ela ingressou na ordem, né, fazia os votos em casa. Com 31 anos, ela morreu. No dia de São Bartolomeu. Como ela havia anunciado, aconteceu o que ela já previa. O dia 24 de agosto seria o dia de seu encontro eterno com Deus. Seria o dia de suas núpcias eternas com nosso Senhor Jesus Cristo. Suas últimas palavras antes da morte foram: Jesus está comigo. O Peru inteiro chorou sua morte. Seu sepultamento foi apoteótico. Seu túmulo, os locais onde viveu e trabalhou pela igreja, bem cedo, tornaram-se locais de peregrinações. Muitos milagres começaram a acontecer. Então guardem bem, a beatificação de Rosa Santa Maria deu-se no início de 1667.
logo no primeiro ano do pontificado de Papa Clemente IX. Beleza, acabando. Última parte agora. A concretização de sua canonização demorou um pouco mais para acontecer. O Papa Clemente X relutava em levá-la à glória dos altares. Aí o Papa ainda pensava, não, essa mulher ainda não é digna de ser santa não, de ser levada aos altares, né? Só que ele caiu em si e convenceu-se de que deveria canonizá-la depois que presenciou uma milagrosa chuva de pétalas e rosas que caiu sobre ele e que todos atribuíram a ação da Beata Rosa de Santa Maria. Então uma chuva de rosas, ela era chamada de rosa. O Papa, que não queria canonizá-la, ele recebeu uma chuva de rosas. Então imagina, fato que ninguém explica, né? Uma chuva de rosas. Então, Clemente X a canonizou em 12 de abril de 1671. Rosa, a menina que um dia foi crismada. Então, a gente vê interessante nessas histórias dos santos, que todo santo, por exemplo, igual Santa Rosa de Lima, teve um santo que passou pelo caminho dele, pelo seu caminho, que foi exemplo. Então aqui fala, né, que a menina que um dia foi crismada por São Turíbio, então um santo que a crismou, passou a ser conhecido no mundo católico como Santa Rosa de Lima. Era a primeira mulher da América a receber essa honra tão honrosa, né? Então ela foi a primeira mulher da América, de toda a América, a primeira santa da América. Santa Rosa de Lima é a padroeira da América Latina e das Filipinas. Então uma história bacana, eu acredito que tenha sido de grande proveito e exemplo para todos nós. Amém? Amém. Ô, glória! Deixa eu falar a imagem dela. A imagem. O arroz. Mas acabou de eu trazer meu mão pra cá, né? Eu não sei o porquê não. A hora que eu comecei a pensar Eu por mim era alguma coisa, tipo navegante, alguma coisa, mas eu vi que não tem nada a ver. Essa da Rosa de Lima, pra quem não conhece, vocês é pro Quilombo ali, que vocês é uma igrejinha lá assim, não é da congregação não, toma que tem logo depois. Tá? É depois, é a próxima. É de Santa Rosa de Lima. Aí tem lá a imagem dela segurando uma âncora de navio. Assim, Eu não sei o que dá, vou pesquisar e falar isso. E só agora eu percebi, né, que ela mandou tirar a reunião de lá e trazer pra cá, pra perto das florzinhas. Ai, que Ô, glória! 10 anos depois. Tá difícil daí, pinguim? Ô, glória! Só fera aqui do meu lado. Ele já fez isso. Não, pode meter o pau, ué. Tá pronto. Dupla de 3 aí, ó. Lá, dupla de 3 aí. Você fala do Cat? Vamos fazer uma musiquinha, né? Eu quero Ah, deixa eu cortar aqui. Mas quem vai cantar? Eu? Ô, Brunão, vem cá. Ui. Silêncio, fala no ouvido, Ah, tá. Então, gente, agora a gente vai Agora passou, falar depois nós faz. Ô, Bruno, Peraí. vai podia fazer uma musiquinha. número 2 do cast. Peraí. Chico, pode falar. Vai. É verdade, não. Peraí. Eu só vou ler hoje o Fabrão que vai falar, né? Peraí, vai. Fala que deu certo. Então, gente, todo mundo tá com o livrinho? Sim! Aqui eu trouxe, ó. Número 2. Por que Deus nos criou? Pera, velho. Vamos falar mais do primeiro, vai. Número 2, é só se abrir, Bossal. Passar umas páginas que você vai achar. Beleza, bossa. Número 2, pera aí. Tem que achar primeiro. Eu pensei que todo mundo... É logo depois do 1, o Renault 2. É, Olha do 3. bingo. Aê! Pergunta. Achou, Renan? é. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Então vamos lá. Número 2. Por que Deus nos criou? Deus criou-nos por livre e desinteressado amor. Quando uma pessoa ama, o
o seu coração transborda. Ele deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso ela parece-se com o seu Criador. Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-lo de um modo humano e dizer: Ele criou-nos a partir do excesso do seu amor. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor. Vamos lá. Ô, Glória. Ô, Glória, abençoado. Ô, Deus é bom demais, só. Senhora aí. Agora Pavrão. Acabou o diferenciado. Bom, galera, o que tá falando aqui... Eu sou meio tímido pra falar aqui. Tranquilo. Multidão aqui. Fica tranquilo, você falar é isso mesmo. Fala que nós temos que amar o Senhor e muito, e não largar o amor dele por nós. E... o que fala aqui? Tranquilo, pessoal. Você tá indo bem. Sou meio tímido pra falar e... Dá uma dançadinha, filho. Cabeça não, se tiver difícil, fecha o olho. Fecha o olho e fala. Não é pra nós, não. Chora também, pode chorar. Na sala de aula tem mais gente, você Eu converso. Não, vou começar a ajudar. Por que Deus nos criou? Está aqui escrito falando que é por seu infinito amor. O amor dele por nós, por cada um que está aqui, é maior que qualquer amor que existe fora. É maior que até o amor de pai e de mãe, porque acima de tudo, ele nos criou. Então, de qualquer modo, acima dos nossos pais que foram feitos e tal, acima dele, foi ele que nos criou. É pelo seu imenso amor. É porque ele nos ama. Ele tá aqui. E, assim, às vezes o que eu penso, que é o motivo também da segunda, que eu falei no número 1, por que a gente tá aqui, é porque Deus quer que a gente ame ele. É como os pais, da mesma forma que seus pais te amam, eles querem que a gente abrace ele, que a gente os ame. Isso que Deus quer. Deus quer mostrar cada dia mais, a passar o tempo, o quanto o amor dele é misericordioso, o quanto o amor dele é incomparável. O amor dele, acima de tudo, acima de qualquer coisa, é imenso. Porque você pode estar em qualquer lugar, se você pedir, você pode estar com todos os pecados, se você pedir a ele, ele vai te dar. Se você agarrar com ele, ele vai te perdoar. Seu amor é infinito, nada é impossível pra ele. Tipo, velho, todo mundo tá cansado de saber o quanto ele é bom com a gente. O quanto existem pessoas daqui de dentro que não sabiam do amor dele e que hoje eu vejo o quanto essas pessoas estão se destacando aqui dentro. O quanto as pessoas que eu via fora no mundo bebendo, hoje está aqui em outro lugar, hoje está aqui tomando posse daquilo que é seu. Entendeu? E o que eu sempre falo, eu acho que esse amor, a partir do momento que a gente não mostra esse amor para outra pessoa, eu acho que isso já é uma coisa meio egoísta. A gente tem que chamar mais pessoas para cá. O máximo possível, poder encher essa praça inteira. A gente tem que mostrar para as pessoas de fora o tamanho do amor de Deus. Não precisa forçar a pessoa a vir, mas a gente tem muito medo, ao menos eu, assim, com o passar do tempo, porque eu tenho muitos amigos que são fora daqui, eu tenho muito medo, às vezes, de falar do amor de Deus. Mas para falar de uma cantora que eu sou apaixonada, eu falo. Seu CD, tudo que lançou, aquilo outro. Mas para falar do amor de Deus, para falar que ele morreu na cruz, a gente não tem a coragem, a gente não tem a ousadia de olhar por tudo que ele fez. Mas a gente aqui, o que acontece? A gente chora às vezes porque o menino não te deu atenção. Mas a gente não chora pelo amor que é dele. Eu venho passando muita coisa na minha vida. Em momento nenhum as coisas do mundo teve comigo. Momento nenhum eram meus pais que estavam conversando comigo. Momento nenhum. A única pessoa que me deixava firme e tá aqui hoje foi ele. Porque o amor dele é imenso. Quando eu tava
chegando ao ponto de largar tudo, de não querer mais, de desistir dessa vida, de desistir, de lutar pelo amor dele. Foi ele que me fez mudar de canal e parar na Canção Nova. E tava passando a música do Rosa de Saron, Te Louvo Verdade. Foi nesse momento que eu parei e pensei em tudo que eu tenho feito, em tudo que ele quer pra mim. Mas a graça vem do alto, é que eu sempre venho falando. O amor dele é imenso. A partir desse dia, eu decidi que ia tentar ser diferente. E a partir do momento que eu comecei a seguir mais a Deus, que eu comecei a fazer as coisas, desculpa falar, mas tudo só piorou. Porque a partir do momento que o maligno viu que eu não queria mais ele, as coisas só pioraram. Só seguir Deus não é fácil, porque a partir do momento que ele vê que você não quer mais, ele vai chorar por você não ser do mundo, porque você está buscando Deus. A partir do momento que ele vê que você está buscando a Deus, eu te garanto que tudo vai piorar. Eu te garanto que a cruz vai ser mais pesada e que o fardo vai ser maior. Vai ser maior do que você ficar no pecado. Vai ser muito maior que isso, porque você vai ter que falar não. E o quanto que é difícil falar não para as coisas que são boas, mas que são coisas momentâneas. A partir do momento que você aceitar a seguir Deus, sua cruz vai ser muito pesada. Mas não se esqueça que a cruz dele, como eu te falou, a cruz dele foi muito mais pesada. A cruz dele doeu muito mais, porque era ele contra muita gente lá fora. Era Deus, era Jesus no caso, lutando por Deus. Só para poder mostrar aqui pra gente hoje que a gente consegue. Porque Jesus, ele não era uma pessoa diferente, ele era, mas ele sentia as mesmas dores que a gente. Ele sentia a mesma coisa que a gente, ele chorava, ele sentia falta. Mas ele conseguiu, ele não morreu, ele está nos céus. Por que a gente não pode conseguir? Por que a gente não dá valor no amor de Deus? Por que será tão difícil? O amor de Deus, você pode ter certeza que ele muda as coisas. O amor de Deus, ele renova, ele constrói. A partir do momento que eu aceitei e falei não para as coisas do mundo, eu senti um alívio nos meus ombros. E se Deus te dá essa cruz, é porque ele sabe que você pode carregar. Você pode estar caindo a ponto de largar, mas ele sabe que você vai erguer e vai levantar. Não desiste do amor de Deus. Não vamos desistir tão fácil das coisas de Deus. Não desiste. O amor dele por nós é muito grande. Não desiste como eu desisti. Porque existem coisas que eu não vou conseguir alcançar mais. Existem coisas que passaram que elas não vão voltar mais. Porque é como dizem, se você pegar um prego e bater numa parede, um dia você vai poder tirar esse prego, tirar todos os pecados, mas a marca vai estar ali. Você vai conseguir se renovar, você vai conseguir se santificar, mas existem marcas que elas nunca vão sair. O mundo, eu digo porque eu estou vivenciando muito ele ultimamente. O mundo, ele é ótimo. Vocês não têm noção. Acho que muita gente aqui já tem noção o quanto ele é bom, o quanto ele ensina as coisas. Como meu pai sempre diz, o mundo quer fazer do errado o certo e o certo o errado. Eu digo como, hoje todo mundo quer mostrar que homem com homem é certo, que é uma coisa natural. Todo mundo quer falar que mulher com mulher é certo, que é uma coisa normal. O mundo quer fazer das coisas daqui de dentro serem erradas. Aqui de dentro, todo mundo ser chamado de cafona, disso, aquilo, outro. O mundo quer fazer isso. Não se deixa levar pelo mundo. Agarra no amor de Deus. Ele é muito misericordioso com todo mundo aqui. Se ele foi comigo, se ele hoje está me tirando aqui pedindo para falar isso, é porque alguma coisa me tocou. É porque eu presenciei esse amor nessa noite. Quando que eu passei pelas piores coisas do mundo, que uma coisa que eu nunca imaginei foi a minha mãe me abraçar e perguntar o que está acontecendo comigo. Foi uma coisa que nunca aconteceu comigo. Ela me abraçar e chorar falando que está preocupada comigo. Porque eu sempre reclamei de todo mundo e de sentir a falta. Mas não é minha mãe. É o amor de Deus. Ele renova as coisas. O amor de Deus,
Ele constrói muito além do que a gente pensa. E hoje, foi nessa noite que eu vi o quanto o amor dele é misericordioso. Porque enquanto eu estava sozinha, chorando, sentada, eu sempre escutava alguma coisa vindo na minha mente. Eu tô aqui, eu te amo, eu tô aqui. Sempre isso falava na minha... Quando que eu fui tomar banho, eu não sei porquê, mas eu arrepiava e não parava. Deitei na minha cama e comecei a chorar e não parava de chorar, mas alguma coisa ficava gritando dentro de mim. Alguma coisa ficava lá falando, eu te amo, eu tô aqui, continua firme, eu te amo. E foi por isso que de manhã, com tudo que tinha acontecido, minha mãe de manhã veio me abraçar e falar que me amava. Meu pai me abraçou, falando que tem orgulho de mim e que me ama. E é por isso que eu tô aqui, pra falar o quanto em uma noite, em um dia, Deus me amou. A partir do momento que eu quis amar. E o amor dele é indescritível. Não existe um amor de uma pessoa que constitui isso. Porque o amor de Deus é maior que tudo. Eu sempre vou repetir, o amor é a única revolução verdadeira. O amor é a única coisa que pode mudar o sentido das coisas. O amor é a única coisa que faz a gente mudar. Eu digo por todos os sentidos. O amor, ele renova as coisas, principalmente o amor de Deus. Foi nessa noite que eu decidi amar a Deus e buscar as coisas de Deus. Que você possa fazer dessa noite ou desse dia, deixa se sentir, deixa Deus mostrar o amor dele. Se você está aqui, não é por um outro propósito, é porque ele te ama. Se você não tem seus pais hoje para cuidar de você, você tem Deus. Agarra no amor dele. Não se deixe levar para as coisas do mundo, para as coisas que passam, porque essas coisas são realmente boas. Mas existem coisas que eu fiz no mundo há uma semana atrás que ninguém vai conseguir tirar essa dor que está aqui dentro. Porque o mundo, ele é muito bom, mas a partir do momento que o mundo te dá as coisas, vai chegar um momento que ele vai começar a te cobrar as coisas. E quando que ele te cobrar as coisas, às vezes você não vai conseguir ter. É que muitas das vezes que a gente cai na droga, a gente cai na sexualidade, porque a gente fica buscando a nossa felicidade. Ninguém busca a felicidade da igreja. Eu tô triste, vou lá pra Matriz rezar. Não, eu tô triste. Vou ali comprar uma cerveja e tomar pra afogar as mágoas. Ah, eu tô mal. Um maço de cigarro vai me fazer ficar diferente. Eu presenciei isso, porque enquanto eu tava mal, hora nenhuma eu chamei o William. Sabe o que eu fiz? Fui ligar para minhas amigas de maiores comprar um maço de cigarro pra mim. Porque essas coisas, a partir do momento que eu via todas as minhas amigas bebendo, fumando, eu fui, embarquei. Foi ótimo. A partir do momento que tudo me mostrava, o mundo me mostrava ser uma pessoa horrível. O mundo me mostrava ser uma pessoa cafona. O mundo me mostra ser uma pessoa sem amor. Porque eu me olhava no espelho e eu não me sentia bem. Eu tinha aquele complexo, aquela coisa em meu corpo, aquilo outro. Foi por isso que nessa semana inteira, eu até comentei com a Letícia, eu não consegui comer uma coisa direito. Porque quando que eu comia, eu ia pro banheiro vomitar tudo de novo. Porque essa semana, de vez eu correr pros braços de Deus, eu fui correr pras drogas. Eu fui correr pro cigarro, eu corri pra bebida. Eu só não corri pra sexualidade porque eu acho que não tinha alguém perto. Porque essa semana eu busquei tudo de ruim que tinha. Eu não busquei o amor de Deus. Mas além de eu ter a semana inteira falado que eu não acreditava em Deus mais, a semana inteira tá destruindo meu corpo, a semana inteira tá fumando, bebendo e fazendo as coisas do mundo. Ontem, ou sábado, no final dessa semana, quando eu tava acabada, quando que eu tava destruída, quando que eu tava rindo da cara de Deus, de tudo que Ele tem feito, porque eu não acreditava, além de tudo, Ele estava comigo. Foi Ele que me fez levantar aqui hoje e falar pra vocês o que eu passei. Porque não é fácil ter vivido essas coisas tudo. E como falaram numa reunião atrás, não vai pro mundo pra voltar aqui e dar testemunho. Porque eu fui pro mundo, eu voltei. E se Deus quiser eu vou ficar firme. Mas as coisas que o mundo fez, vai estar aqui. Tudo que o mundo fez comigo, vai existir as coisas que eu não vou conseguir voltar atrás. Então, não deixa as coisas do mundo te amar. Não deixa as coisas do mundo te levar. Porque muitas das vezes, se você entrar, às vezes você não vai conseguir sair.
Não digo que você tem que parar de viver no mundo, seja do mundo, viva no mundo, mas com propósito de vida. A nossa passagem aqui é muito curta, as coisas aqui são muito curtas, não vale a pena buscar a nossa felicidade em outras coisas. O amor de Deus é muito grande. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor. Hoje eu quero compartilhar a minha alegria, que foi realmente, de ontem para hoje, ser conseguido amar por Deus. Deixa Jesus te amar, segura na mão dele e vai. Meu pai sempre me falava isso, que existe uma música. E tem aquela música, qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do seu coração. Fala pra ele hoje qual que é o segredo. Abre seu coração. As coisas de Deus não vêm fácil, não vêm rápido. Mas tudo que vem rápido, vai rápido. As coisas vão, eu te garanto que só vai piorar a partir do momento que você aceitar. Mas isso você só vai conseguir reconhecer o quanto você é forte. O quanto tudo é difícil, mas além de estar tudo difícil, você está de pé, porque você tem um propósito, você tem um amor dentro de você. Hoje eu estou vindo aqui para compartilhar a minha alegria, que é conseguir ser amada por Deus. Domingo que vem, eu quero conseguir ver alguém no final também falar o que aconteceu e mudar. Porque o amor de Deus, ele renova, ele muda as coisas. E o amor é a única revolução verdadeira. Isso que eu queria falar. Ô, Glória! Que beleza! Tá até tremendo, ó. Desde pequenininha. Desde pequenininha mesmo. A minha avó me ensinou que toda vez que a gente recebe uma rosa, é porque ela é devota a Santa Teresinha das Rosas. Então toda vez que a gente recebe uma flor, é uma graça que a gente recebe de Deus. E essa semana, sempre quando eu preciso, eu sempre recebo uma flor, independente de onde eu esteja. Por exemplo, no dia que eu estava lá em Patos, né, eu pude andar sem rumo e parei na igreja da Santa Teresinha. Então, na hora que o padre, né, me deu essa rosinha, pela graça, né, não, é porque a flor tava, a coisa tava tentou fechar ela, né? Aí quando o padre me deu essa rosinha, eu pensei, no mesmo momento, que graça que eu tenho de escutar hoje a história, né, dessa santinha tão linda, que me cativou muito a história dela. E que graça que deu pra mim eu receber uma rosa nas mãos de um padre, hoje, no momento em que eu mais precisava. Só que na hora que eu recebi, eu senti, do fundo do meu coração, que essa rosa não era para mim. Que essa rosa é para alguma pessoa que estava aqui. E eu pedi para Deus que Ele me mostrasse quem era essa pessoa. Quando a Iane começou a falar, meu coração acelerou. E não parava de acelerar. E eu suei. E Deus me mostrou, essa rosa é para a Iane. É uma graça que Jesus está te dando agora. Mostrando que Ele está contigo. Ô, Glória! Ô, beleza! Isso é bom! Ô, graça! Essa minha herança de louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Amém, abençoar demais, vocês é fera. Tá bom, papo, fechou? Bom demais, a graça é assim mesmo, Os papai. testemunhos em nosso meio são de grande valia para nós que escutamos. Você tá sentindo aqui, ó. Tem gente sentindo um coração pulando mais forte agora que é com vontade de falar, pode falar. Quê? Demir. Falar não? O Renault quer falar. Olha o pajé. O pato não fica sentindo. Aí ele tá pajé. Não falei nada. Não vou falar não. Ficou pro confessionário. Vamos brincar não. Gente, eu vou ler um trechinho aqui que a Iane falou tudo, mas eu vou ler uma passagem aqui.
o amor e a fé. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se tornou visível o amor de Deus. Entre nós, Deus enviou o seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nos que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Então, aqui fala aqui que nunca deixe de amar aquela pessoa que está próximo de você e nunca deixe de amar sua família. É isso? Ô, glória, que bênção! Show de bola! Tão alto que eu não posso estar mais alto do que ele, tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que ele, tão amplo que eu não posso ficar fora dele, grande é o amor de Deus.